Muito bem, estamos aqui hoje reunidos, nessa tarde aí de inverno já, dando seguimento às várias atividades aí que estão marcando os 40 anos da Metalúrgica Venax, uma empresa venezuelense de muita importância, e no dia 1º de maio completou 40 anos de atividades. E a gente tem aqui hoje a presença do Walter Bergamaschi, diretor-presidente e fundador da empresa, o Vilmar de Oliveira, que foi funcionário da massa falida ainda depois da Venax, hoje é empresário. E temos também a presença do Leomar Felten, supervisor de laboratórios, e o Jonas Weiss, que é gerente de vendas. A proposta de hoje é contar um pouco dessa história de sucesso de uma empresa importante em Venâncio Aires, do setor metalúrgico, que representa o município como polo metal mecânico importante no estado. E a Venax, nesses 40 anos, tem muita história para contar. A gente começa conversando com o diretor-presidente, o seu Walter Bergamaschi. Qual é a sensação desses 40 anos de trabalho à frente da Metalúrgica Venax, nessa nova fase da Venax? Teve uma outra Venax da praça, teve a massa falida e tem agora 40 anos da nova Venax. Obrigado, companheiros, amigos que aqui se fazem presente. Isso é importante para mim porque a gente tem muito a lembrar de tudo que se passou. 40 anos é um longo período, né, de atividade, uma atividade intensa. Sempre se diz assim, bom, uma geração, né, tem que preparar para a geração seguinte. Então nós estamos exatamente aqui fazendo o possível para levar uma empresa adiante, né, para que ela tenha um futuro, né, sem comprometimento das suas atividades. Sérgio, então, nós começamos em 1º de maio de 1985. Então, por que 1º de maio? Porque eu sempre disse, como nós vínhamos lá de Esteio, eu e o falecido Cláudio Zonta, né, pessoas com poucos recursos, mas muito ambiciosos, né? E dizíamos o seguinte, só venceremos se tivermos muito trabalho, muita dedicação e muito empenho. Dito e feito. Aqui chegamos, nós participamos do leilão que ocorreu em meados do mês de novembro de 1984, adquirimos parte do acervo da empresa falida Metalúrgica Venax Sociedade Anônima. Por que nós adquirimos metade? Não tínhamos recurso para comprar, para adquirir todo o acervo patrimonial. Então, parte dos imóveis foram vendidos a terceiros, a parte de maquinaria foi vendido também a outro grupo, a parte de matrizes do fogão a lenha também. Nos restou apenas aquilo que nós valorizamos muito naquele momento, que eram as matrizes, porque matriz, hoje nós temos equipamentos que fazem uma matriz em pouco tempo e com muito mais rapidez. Naquela época, não. Naquela época, tínhamos que contratar matriceiros, levar 6, 8, 10 meses para que fosse feita apenas uma matriz de uma peça, para ser estampada e ser, digamos assim, produzida em série, em quantidade. Por isso, Sérgio, que naqueles primeiros momentos, né, tivemos dificuldade, porque quando chegamos aqui, os prédios estavam praticamente deteriorados, né? A parte de telhado estava com completo vazamento, né? Tínhamos até vacas que dormiam, né, nos recintos aí. A parte elétrica estava completamente danificada. Tinha partes que estavam subterrâneas, eles puxaram o fio, romperam. Tivemos que fazer completamente toda, né? Então, naquele momento, nós estivemos aqui e parte do capital que nos ajudou a reiniciar a empresa foi um subsídio da prefeitura. A prefeitura nos emprestou R$30 mil, né, para nós devolvermos em 2 anos, com juros de 12% ao ano, ou 1% ao mês. E também se tornou, né, uma sócia com um percentual em que, em 2 anos, nós teríamos que adquirir essa também parcela, devolvendo ao erário público. Então, nós começamos dessa forma. Mas eu tive um grave problema no primeiro momento que nós reativamos a atividade
porque não podíamos usar a marca Venax, porque a marca Venax continha a razão social da antiga empresa. Então, como tal, nós não podíamos usar na razão social. Então, nós fizemos o contrato e colocamos Metalúrgica Venan Limitada, né? Então, com isso, nós tentamos usar a marca Venax. Porém, logo em seguida, a marca Venax foi omitida no acervo do patrimônio adquirido por leilão. Eu fiquei realmente muito preocupado, porque nos primeiros momentos de venda, nós tivemos, então, a notificação de que não podíamos usar a marca. Então, a preocupação foi enorme. O que nós fizemos? Entramos na justiça reclamando do leiloeiro, aqueles que fizeram o levantamento dos bens tangíveis e intangíveis da empresa, porque não tinham citado a marca. Aí entramos com processo judicial, mas também, como é sabido, a justiça leva tempo, busca, digamos assim, provas de uma de outra forma, e aí nós acabamos adquirindo a empresa dos antigos donos, né? Perdão, a marca dos antigos donos, e passado, então, algum tempo depois, nós, então, ganhamos na justiça, mas o dinheiro que foi gasto não retornou. Bem, passados alguns anos, nós, depois de 15 anos que a massa falida prescreveu, ou, digamos, cessou seus direitos, nós voltamos a usar, então, a razão social de Venax Eletrodomésticos Limitada. Seu Walter está aí na atual de Putinga, né? Estava em Esteio trabalhando e veio para Venâncio Soares em 1984, primeira vez, em 85. Eu e o Vilmar somos venançoarenses e a gente quer falar também, para deixar registrado nesse momento que a gente está falando aqui, da importância dessa marca Venax para o município de Venâncio Soares. Eu era muito jovem, muito guri, quando a Venax era a maior empresa do município, chegou a ter 800 funcionários, chegou a fabricar barcos. O Vilmar, nessa época, trabalhava na empresa, já em 1980, e eu contava a semana para a Fabiana que antigamente as mães sempre tinham um sonho dos filhos de trabalhar em tal lugar. Aí nos anos 80, quando eu era já um jovem, o sonho das mães era trabalhar no Banco do Brasil ou na Caixa Federal. E voltando antes, aí nos anos 70, em Venâncio, tal era a importância da empresa Venax, de que as mães diziam, meu filho vai trabalhar na Venax. E chegou uma época que essa empresa teve 800 funcionários, com 4 mil pessoas dependentes diretamente, que eram 20% da população. E eu e o Vilmar vivemos aqui, a gente presenciou nesse dia 12 de agosto de 1982, e eu me lembro quando o Almeida Tembor foi no rádio, ele chorou dizendo isso. Estava decretada a falência da maior empresa do município. Isso foi um baque muito grande para a comunidade, deixou muita gente desempregada, uma mão de obra especializada que não tinha como ir trabalhar numa outra empresa diferente. E passaram-se 2 anos de negociações, tentativa de reabertura, até que chegou esse bendito momento em que uma luz do síndico Jader Coelho da Rosa, que também era vice-prefeito, depois eleito em 1982, ele já era vice-prefeito quando era síndico dessa empresa e conseguiu encontrar o seu Walter Bergamaschi e a família Zonta em Esteio e negociaram essa aquisição da massa falida de parte. Essa massa falida, o seu Walter falava antes, uma parte do lado onde é que está a Refimate hoje, que era a parte náutica da Venax, Expresso Cruzador adquiriu na época, a refrigeração Ruba adquiriu a parte de metrizaria de fogões a lenha, a família Artus adquiriu uma área grande de terras, que hoje é loteamento Artus, e restou a estrutura central aqui, que foi arrematada em leilão, com auxílio do então já prefeito Almeida Tembor, que aportou recursos depois de serem devolvidos de alguma parte para as 2 empresas, foram criadas 2 empresas, Metalúrgica Venan, refrigeração Ruber com produção de fogões. Certo. E eu conversava essa semana com a Fabiana dizendo que ali foi o alicerce de Venâncio ser hoje um polo metal mecânico do Rio Grande do Sul. Sim. A partir desse momento, 2 empresas surgiram, depois vieram outras empresas, até que os momentos dias atuais que a gente vive 40 anos depois, que produzir linha de produtos metal mecânicos, sendo em Venâncio Soares, hoje é um selo de qualidade. A gente sabe se tem empresas de
daqui de perto, que diz, olha, se é produzido em Venâncio, o mercado aceita porque tem qualidade. Então, essa primeira fase, aí veio esse grande desafio de fazer funcionar o que estava parado há 2 anos. O seu Walter contava agora para nós sobre essa situação. Walter, e daí eu quero chamar o Vilmar para entrar nessa história. O Vilmar estava aqui e participou depois de todo o processo de construção da nova empresa. Durante muitos anos esteve com o senhor. Gostaria que o Vilmar também contasse sobre essa transição do que deixou de existir e dessas cinzas nasceu uma nova empresa que está completando agora 40 anos no nosso município. É verdade, Sérgio. É muito prazeroso estar aqui com todos, né? Relembrando essa história. Quando o seu Walter estava falando, passa quase como um filme na cabeça da gente, né? De toda essa história bonita, história de luta. Minha história na Venax começou em 1978, há 47 anos atrás. Comecei trabalhando na Venax, trabalhei de 78 até 82 com a falência da empresa, 4 anos, portanto. E depois, com a falência da empresa, fui contratado pela Massa Falida para fazer a parte administrativa da falência, de 82 até 85, então, com o leilão da empresa. Conheci o seu Walter e o Cláudio Zonta, e aí foi constituído a nova empresa, a Metalúrgica Venan Limitada. Então, no mês de junho de 85, eu iniciei como funcionário da empresa. Então, isso fazem 40 anos. É uma história muito interessante, não só sob o ponto de vista profissional, como pessoal, e para a comunidade de Venâncio Aires. A gente fala com esse pessoal da faixa etária de 60 anos, todos eles lembram ou tiveram um familiar, ou um amigo, ou um filho, ou sei lá, alguém de um grau de parentesco que já trabalharam aqui. Então a gente tem as memórias, o pessoal fala até hoje com muito carinho dessa história. Quando o Sérgio estava comentando sobre tudo que originou da Venax, a época do leilão foi muito traumático, porque foram vários dias de leilão, tinha uma estrutura muito grande. Os primeiros dias de leilão foram vendidos as máquinas, equipamento, as prensas, os fornos, a parte que tinha valor para outras empresas que gostariam de se estabelecer. Então, o pessoal de Santa Catarina, do Paraná, São Paulo, compraram as máquinas. Os imóveis, os terrenos, tudo isso foram vendidos nos primeiros dias de leilão. As partes internas da área administrativa, falo de estrutura administrativa mesmo, falo de mesa, cadeira, ar-condicionado, máquinas, essas coisas, todas elas foram vendidas nos primeiros dias. Então, acho que no terceiro ou no quarto dia de leilão, sobraram as matrizes do fogão a gás, as paredes dos prédios, alguma parte de produtos em fase de elaboração, alguns fogões faltando componentes, e isso que foi adquirido. Então, olhando, pensando hoje, dificilmente alguém de sua consciência hoje, seu Walter, faria aquilo. Comprar 20% de uma empresa que, teoricamente, tinha grandes dificuldades em gerir esse negócio. Mas o seu Walter colocou isso, que tinha essa pretensão e que com muito trabalho poderia chegar lá. A primeira providência que foi feita quando iniciamos a empresa foi fazer dinheiro do que tinha aqui. Então pegamos os fogões que estavam em fase de elaboração, muitos faltavam componentes que precisavam de recurso financeiro. Por exemplo, não tinha registro no fogão a gás, faltava tampa de vidro, faltava vidro do forno, essas coisas não tinha. Então tinha quantidade significativa de produtos. Então o Sr. Walter comprou esses componentes que faltavam, nós montamos aqueles fogão, colocamos no mercado e daí começou a injetar algum recurso para poder movimentar a empresa. Passados aí primeiros 5 anos, que foi esse desafio todo que o Sr. Walter falou, que o Vilmar também relatou. Sr. Walter, em 1990, a gente tem uma linha do tempo aí, quando veio o Mercosul como alternativa de mercado. Existia uma dificuldade no mercado interno e o senhor teve essa visão de, olha, vamos buscar fora esse mercado para colocar nossa produção?
Claro, você sabe que o consumo de fogões a gás naquela época era um tanto restrito, não pelo fogão a gás, mas sim pelo gás, né? O pessoal do interior se esquivava porque é difícil comprar um botijão de gás na cidade e levar para o interior. Então, preferiam ainda a parte de fogões a lenha. Então, né, nós estimulamos a fábrica lá de Esteio para que, né, ela, digamos assim, crescesse na produção, dado o nome Venax. Nunca usamos o nome Venax no fogão a lenha, lá, em Esteio, mas incrementamos em função do corpo de vendas que se tinha, né? Então, nós capitalizamos a empresa lá de Esteio e ela cresceu. Bem, aí, na verdade, Sérgio, foi um momento bastante, digamos assim, não diria crítico, mas chegamos num momento em que, você sabe, a Dacco era uma empresa multinacional na época, muito famosa naquilo que de reserva de mercado, né? Fazia um produto assim, baixo preço, né, que rodava muito, e com isso nós tivemos que buscar alternativas. E a nossa alternativa surgiu quando houve o surgimento do Mercosul. O Mercosul, através do presidente brasileiro, que foi na época, não me lembro o nome né, enfim, hoje ainda vive, e lá na Argentina assinaram os primeiros protocolos de, digamos assim, de isenção, né? Então, no primeiro momento, que os tributos que tinha no Mercosul foram eliminando, né? Em 6 meses, diminuindo 3%, depois de um ano, 5%, até zerar. No momento que zerou, nos chamou a atenção, porque o Brasil, naquela época, importava muita cebola da Argentina. E aí, na Argentina, vinha para cá os caminhões e começaram a nos descobrir aqui que tínhamos produção de fogões a gás. Então, né, os fogões a gás que nós começamos a produzir, vendíamos muito lá nas missões. E como as missões é divisa da Argentina lá, o que aconteceu? Eles começaram a ser atraídos para cá. Então, eles vinham, traziam cebola, levavam para a Ceasa de São Paulo, voltavam e ficavam esperando aqui na frente que nós produzíamos. Porém, a nossa produção era ínfima, né? Então, produzíamos, quem sabe, 80, 90 fogões dia. Muito pouco para um caminhão ficar esperando 300 fogões. Aí, em determinado momento, nós sentimos que tínhamos um espaço enorme. E aí começamos a ser procurados por diversos importadores da Argentina. Até me animei e fui para Buenos Aires. Fui a Buenos Aires e aí eles tinham um clube de compras, eles diziam, um clube de compras. Eles se juntavam num sítio lá, na cabana, eles diziam, faziam um dia de compras, se associavam tudo, como tem essas redes de hoje que se multiplicam por aí. Aí, então, eles convidavam fabricantes de móveis, fabricantes de geladeira, fabricantes de sofá, fabricantes de roupeiros, eletrodomésticos, essas coisas. Então, nós tínhamos 15 minutos para poder falar sobre o produto, né? E aí, quando chegou a minha vez, eu sentei na cabeceira, como todos sentavam antes de mim, e aí o pessoal não parava de conversar entre eles. E falavam espanhol rapidamente, eu não conseguia ouvir. Eu vi que 7, 8 minutos já tinha se passado, digo, eu tenho que levantar e ir embora. Aí eu batia no braço do cliente que estava à minha direita e ele disse, e você aí, o que queira? Digo, olha, nós estamos aqui para tentar vender fogões. Fogões brasileiros são feios e flacos. E eu disse assim, bom, se são flacos, não importa, mas vocês estão vendendo fogões para durar 40 anos por $800. Eu estou aqui para lhe vender um fogão que dura 10 a 12 anos por $80. Aí deu uma calmaria total. E acabei naquele dia vendendo 20 mil fogões.
coisa de loucura, porque se nós fazíamos 80 por dia, né? Voltei e intimei o meu saudoso e falecido Silvino Wenchenfeld. Disse, Silvino, vamos fazer máquinas para poder produzir. E, né, naquele momento arrancou o grande momento da Venax, né, em termos de exportação. Esse seria o primeiro grande passo que se fez. Aí chegou num momento que nós exportávamos 95% da nossa produção. Compramos uma frota de caminhões, íamos toda semana, né? Isso perdurou até algum tempo depois, né? Então, seria um capítulo considerável nesse momento. Seu Walter, antes ainda do Elmar e do Jonas, que estou louco para falar também, mas a gente vai continuar um pouco ainda da parte da história, contar essa história da Venax dos anos 90, e tivemos fatos muito importantes nesses 40 anos da Venax. Nos anos 90 foi criado o Distrito Industrial, a Venax foi uma das primeiras empresas que fez um pavilhão lá no Distrito Industrial, mas especialmente a partir da aquisição da Steigleder, que a Venax trouxe a indústria do frio para a empresa, e uma grande luta por mão de obra para fazer esses produtos. E eu me lembro que o seu Walter foi um pioneiro, liderou o movimento de uma aproximação com a Fundação Rio Grande, a Universidade Fundação de Rio Grande, para trazer os cursos técnicos para Venâncio Aires, para formar mão de obra do setor metal mecânico de geral, mas especialmente para a indústria do frio. Isso foi um marco também na história de Venâncio do setor metal mecânico. Foi realmente isso, Sérgio, muito bem lembrado, porque em determinado momento, houve alguns problemas em relação à exportação. O que ocorreu? Aqui no Brasil, o grupo Brastemp, Consul Brastemp, comprou a indústria Semeraro, uma indústria lá de Curitiba, Paraná, e lançou o fogão Semer. Lançando o fogão Semer, ele dizia assim, nós só vendemos refrigerador e freezer para quem nos comprar fogão a gás. E com isso, realmente, a nossa produção, né, foi lá embaixo. Já não tínhamos mais condições de exportar tanto. E também tínhamos dificuldade no mercado, porque a grande maioria começou a cancelar os produtos. Fogões a gás que nós tínhamos vendido. Isso. Aí, o que aconteceu? Com esse cancelamento, tivemos que partir para outros horizontes. E aí, eu fui a Porto Alegre e me informei sobre a AM Souza. A AM Souza é uma empresa de 95 anos que produzia geladeiras. E só vendia no Rio Grande do Sul, né? Porque não tinha capital, porque o sócio fundador já não tinha mais recursos, e o genro e o filho não se entendiam, né? O que eu acabei fazendo? Desenvolvemos, digamos, um mercado em Brasília. Carlos Atti era o representante, e ele dizia assim, Walter, vê se tu arruma geladeira aqui, que aí eu vendo fogão e geladeira. E aí nós comprávamos geladeira à vista aqui e eu ganhava o valor do frete. Nós ganhávamos o valor do frete para mandar para Brasília. Bom, chegou no momento o pessoal falou, não temos mais interesse de produzir refrigeradores, então eu digo, eu compro a fábrica, sem dinheiro, sem nada. Eles, quanto é que dá? Eu quero $2 milhões. Não, $2 milhões não. $1.500.000. Dito e feito. Como é que eu vou pagar? Tu vai pagando à medida que pode. Aí eu trouxe, Sérgio, para cá, né? O Bill Marques acompanhou, esteve lá desmontando, né? Tem um fato muito triste que, né, depois eu vou contar. Aí, mas chegando em Venâncio Aires, Sérgio, não tinha que dar mão de obra, né? Trouxemos de lá alguns funcionários, né? Eu não lembro o nome de todos, mas teve, né? Alguns que vieram, eu comprei a empresa na condição de virem para cá uns 3 ou 4 funcionários. Bom, mesmo assim, não conseguia levar as coisas muito adiante. Porém, aí dentro de toda a documentação, que nós tínhamos, trouxe da refrigeração, as estatísticas, o que se tinha para Inmetro, essas coisas todas, tinha lá um projeto chamado
projeto PNUD. O projeto PNUD era um projeto onde o Banco Mundial ele fornecia gratuitamente alguns equipamentos, substituindo os gases, naquela época já nocivos à camada de ozônio, dizendo assim, freon 12 tem que ser eliminado, só pode ser o 132A, né? Só que o equipamento de aplicação do 132A não existe no Brasil, tem que vir da Europa. Aí eu fui para a Itália, fui para a França, por 2 vezes, e consegui na SAIP todo esse equipamento gratuito e trouxe. Bom, dito isso, mas na verdade nós temos que aplicar isso tudo. Aí, né, dentro daquela documentação tinha o nome de Paulo Renato, professor lá de Rio Grande, de uma escola da refinaria Ipiranga, que ela fazia a manutenção de toda uma escola de refrigeração. Quando a Ipiranga foi privatizada, foi vendida, eles fecharam lá. E aí eu me candidatei em trazer o Paulo Renato e mais 2 técnicos para cá. Montamos uma escola aqui, na Aparecida, eu, Vilmar e a Maria Helena, montamos a escola aqui, trazia dos professores de lá para cá, eles vinham, passavam 3 dias aqui, as custas da Venax, né? E nós contratamos, então nós abrimos a escola com uma licença de um pessoal amigo do Paulo Renato de Sergipe, ele assinava para nós, né? E aí nós fizemos toda digamos, a divulgação da escola e chegamos, digamos assim, a 60 alunos, dos quais 24 eram da Venax, né, que pagava, né, além dos professores, mas tinha aluguel, tinha matéria de expediente, energia, etc. Tudo bem. Aí o nosso propósito era montarmos a escola de refrigeração e também um curso que pudesse, né, crescer dentro da cidade, né, porque era tanta necessidade, não tinha pessoas, né, que tivessem condições de levar adiante. E aí, passado 2 anos, se manteve, nós mantivemos os 24, 26, 28 alunos que nós tínhamos, e aí foi diminuindo, porque, né, nós passamos a mensalidade de 60 para 80 reais. E aí houve um êxodo muito grande, né, de pessoas que saíram. Mas nós mantivemos isso tudo, porque queríamos fazer com que houvesse crescimento da escola, fundamental. Essa escola, Sérgio, foi a que tornou um polo de refrigeração em Venâncio Aires. Esse, sim, foi um genuíno polo de refrigeração. Quantas empresas tem no setor? Trazidas, né? E nesse momento, depois de 2 anos, nós tivemos um grande problema. Tivemos um dos alunos que entrou na justiça contra o Paulo Renato e contra a escola, porque nós tínhamos passado a mensalidade de 60 para 80 reais. E aí houve um desgaste muito grande, né? E eu falei para o Paulo Renato, vamos transferir isso aqui para a Unisc, né? E transferindo para a Unisc, né? E nos livramos a muito custo desse processo depois, não quero dizer o nome, mas um nome muito conhecido, que venceu na vida aqui, que nos processou, e depois de 2 ou 3 anos não houve mais interesse da Unisc e acabou, né, lamentavelmente, encerrando o curso. Porque eu dizia assim, refrigeração é a fundamental não só para o município, porque supermercado, toda, né, a parte hoje em dia a refrigeração ela é necessária para todos os segmentos, não é só para consertar fogões, produzir, geladeiras ou freezer, é para todo um sistema. Então, lamentavelmente, digamos, né, isso aí nós perdemos. Cursos que vieram 10 anos mais tarde, com a instalação do Instituto Federal de Venâncio Aires, que hoje tem curso de refrigeração,
formando mão de obra, que é um Certo. segmento depois nesse processo Perfeitamente. todo. Aí as coisas evoluíram. Mas, seu Valdo, o senhor falava antes que a metalúrgica Zonta Steel tinha 60 funcionários, isso? Certo. Nós já falamos aqui que adquiriu a massa falida da antiga metalúrgica Venax. O senhor já falou que adquiriu a refrigeração Steigleder. Certo. Isso mostra aí a veia empreendedora do Walter Bergamaschi, e pela linha do tempo que a gente tem aqui, foram várias outras empresas adquiridas ao longo desse Sim. tempo. Nós podemos citar depois da Steigleder, veio bicicletas Ferrari, Alagio Serviços de Cromagem, Forjaria Engepro, Cadeiras de Praia Pils, Serralheria de Esteio, Andres Canos e Kits e Instalações. Tudo isso, Sérgio, tem um motivo. Você, quem é que produz fogão? São 200, 300 funcionários, cada um sabe um itemzinho, uma peça, 1%, 0,5%. E quando tu não tem a fábrica, tu não tem conhecimento nenhum. Então eu comprava essas empresas todas para poder ter capacidade produtiva. Né? Tem hoje ainda funcionários que vieram na bicicleta. Gilberto. O Gilberto. O Beto veio Beto. junto, né? A parte da pintura dos móveis, da eletrostática, veio porque nós não tínhamos fornos, não tínhamos nada. Então nós já tínhamos que agregar no fogão a gás, tinha que agregar. E não tinha. Sério, não tem. Você quer montar aqui uma fábrica de, sei lá, imaginemos aí de helicóptero, você não tem conhecimento nenhum, né? Você conhece ferro, conhece solda, conhece pintura, né? Mas o essencial você não tem. Então você busca, e te digo mais, naquela época, eu vou retroagir um pouco. A minha formação é filho de agricultor, né? Que estudou por bolsa de estudo, muito, mas eu trabalhei no Banco do Estado 11 anos. Eu tive uma sorte enorme, porque o Banco do Estado era um posto de pagamento lá em Esteio dos ferroviários e o início lá da exposição lá do parque, né? E com isso vinha de Porto Alegre todos os projetos para serem aplicados nos grupos Betanin, Plástico Sanremo, Pincéis Ato, Lanifício Curachique, tinha VAC, Sociedade Anônima, e 15 empresas de lá que buscavam dinheiro em Porto Alegre e vinha para Esteio para ser aplicado. E o acompanhamento desses projetos era feito pelo banco ali. E como ninguém tinha interesse lá, esses projetos passavam tudo por mim. E eu acompanhava todos esses projetos. Eu me encantei, eu fiz projetos, né? Digamos assim, acompanhamentos, melhor dizendo, relatórios assim que queriam que eu fosse para Porto Alegre depois para trabalhar na OM, Organizações e Métodos. Antes de virar o século, seu Walter, quero ir mais um ponto aí, incluir também o Vilmar nessa conversa. Uma outra face do seu Walter também, que eu pessoalmente, ele sabe que eu admiro isso, além do empreendedorismo, a liderança comunitária. Lá nos anos 80, logo depois que o senhor chegou a Venâncio, foi refundada a antiga Associação Comercial Industrial Venâncio Aires da Silva. O Walter foi um dos fundadores, junto com o Guido Schmidt, falecido João Guido Clos. Schmidt, isso aí. Foi criada uma reativada Associação Comercial Industrial Venâncio Aires, que em 2000 depois virou a hoje Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de Venâncio Aires, onde houve a junção com o Clube de Diretores Logísticos. Perfeito. O Vilmar foi presidente da Cassiva também mais de uma vez, hoje atualmente é vice-presidente de indústria da Cassiva, é isso, não, Vilmar? Então eu gostaria que o seu Walter Vilmar também contasse sobre essa questão dessa liderança na comunidade, no setor industrial do nosso município. Sim. Então, Sérgio, depois o Vilmar complementa. Assim, estávamos aqui, eu já sentia, porque, veja, a gente veio com estímulos de desenvolvimento e sentindo de que as coisas evoluem no setor comercial, no setor urbano e tudo. Eu já sentia a dificuldade que tínhamos aqui, porque tinham, entre aspas, vizinhos aí que se molestavam porque trabalhávamos à noite. Né? Um dizia que tem fuligem, outro dizia que tem barulho. Então, o primeiro momento, eu digo, não, nós temos que providenciar um distrito industrial para Venâncio. E aí, então, mas como? Eu, pessoalmente, não é impossível. Né? Aí, então, nós juntamos
coletamos dentro de umas caixas que tinha aí, antiga, a Associação Indústria e Comércio, e criamos, então, a CIVA, né? Eu, o João Clos, né? O falecido Guido Schmidt, o Vilmar também já estava nas imediações. Aí fomos para cima dos prefeitos. Digo, prefeito, vamos. A prefeitura não tem dinheiro, isso não é o momento. O falecido Glauco, não é o momento. Digo, não, mas temos que fazer. Aí nós fomos à cata de uma área, Sérgio. Isso ninguém diz, mas eu vou dizer agora. E conseguimos lá aquela área que tem no Distrito Industrial, vice, e diz, olha, o preço é bom, é 500, 800 mil reais, naquela época, eu não me lembro o nome, eu teria que consultar. Então, aí eu, o Walter Kuhn, a Adilor Adams, o Walter Gaman, o Guido Schmidt, e mais, nós agenciamos o negócio, determinamos o valor, levamos à prefeitura, compramos a metade pelo valor do dobro do que tinha custado. A prefeitura não gastou nada. Ela recebeu na aquisição do Distrito Industrial. Foi assim. 51 hectares. Exatamente. Que é hoje nosso Distrito Industrial. Exatamente. Foi, claro, eles pagaram, mas depois nos venderam, né, pelo dobro do que custou. O Walter Kuhn, que comprou o terreno. Naquela época a gente intimou. Estamos falando de 1989, quando foi feito. Eu não lembro a data, mas foi exatamente nessas condições. Uma outra, nessa sequência, em 1997, foi criada a Fundação Ambiental de Venâncio Aires, que era uma outra preocupação já, principalmente da indústria metalúrgica, com os resíduos, com a questão ambiental. E o seu Walter também esteve envolvido nesse movimento que criou a Fundação Ambiental, que comprou uma área, teve uma área funcionando. A FAVAN, realmente, porque nós então, Sérgio, tínhamos aqui um subproduto chamado esse que sai né? A borra do esmalte. As borras da lavagem das peças. As peças, normalmente, para ser estampada, tem que ser engraxada ou umedecida e com ferrugem. Aí, para você pintar depois, você tem que limpar. Sobrava aquela borra. E nós estávamos acumulando, aí não tinha, e não nos dizia o meio ambiente o que fazer. Dizia, não, vocês têm que dar jeito de arrumar um local para poder armazenar. Mas armazenar como? Não, vocês têm que fazer, digamos assim, uma área, você tem que fazer buracos, imantar e cobrir, plantar árvores lá. Então, não me lembro o nome de um então funcionário da Alliancion na época, ele, como a fumageira era potente, com recursos e tudo mais, ele se juntou a nós. E aí, com o falecido João Ferreira, nós fomos, compramos aquela área lá e começamos então, porque tínhamos então a pretensão de fazer valas, revestir elas com mantas caríssimas, encobrir todos os nossos dejetos e plantar árvores. Isso é uma loucura, não tem, né? Até depois se somou o Flávio Biner, que veio, né? O Flávio veio depois, que comprou as empresas que tinha aí na fundição. Então, foi crescendo até chegar a um ponto de hoje, se, digamos assim, foi uma necessidade, porque o grande problema desse país é a insegurança que todos têm. Dizem que está errado, mas não dizem qual é o caminho para ajustar os problemas. Vilmar, participaste também de toda essa história da criação reativação da CIVA, da criação da FAVAN. Como que tu destaca como importante nesse processo todo? Na realidade, Sérgio, o que se fazia no momento era procurar alternativa para resolver os problemas que existiam. Tudo que o seu Walter falou é com relação ao pioneirismo que se fazia na época, porque não tinha como copiar de alguém, não tinha como fazer, não tinha um projeto pronto. Tudo que precisava tinha que sair do zero. Então isso forçava a tomar decisões, forçava o associativismo, forçava a se reunir um grupo para poder resolver esse problema. O seu Walter fala com relação a essas dificuldades, é que a legislação apertava muito, como hoje também, né? Mas não fornece muito alternativas e, via de regra, todo o custo oriundo disso
cai sempre para as empresas. E a gente sempre levou em consideração que a gente não tem uma empresa, não é uma ilha, né? Que todas as ações sempre é coletiva, que o problema de um empresário normalmente é o mesmo problema de outro empresário. Então isso fazia com que se unisse esforços no sentido de buscar uma solução, buscar uma alternativa. E como a Venac sempre foi referência em tudo que se fazia, era procurado por um grupo de empresários quando alguém tinha alguma dificuldade com relação a algum processo de produção, procurava o seu Walter, contava a história e para procurar uma luz, uma pessoa experiente que tinha uma grande empresa. Então isso ajudava. Então por isso que a Venac sempre foi pioneira nesse tipo de relação, porque buscava melhorar e sempre com a visão de futuro, né? De fazer as coisas bem, fazer as coisas certas. E isso que fez com que chegasse todos esses 40 anos e muito mais aí. Bem, viramos então o século, vamos para os anos 2000. São novas realidades que se apresentam. O mercado internacional já começou a apresentar barreiras, que tinha sido uma solução para a venda lá atrás, nos anos 90. Nos anos 2000 começou a apresentar essas barreiras. E a Venac, de novo, se voltou ao mercado interno. E aí eu quero chamar depois também seu Walter, o Jonas e o... ainda tem e o umas... Vilmar não. Leomar. Isso. Para participar dessa história. Então a Venac dá essa guinada de novo, na virada dos anos 2000. Antes, digamos assim, alguns aspectos salientes. Quando a Argentina cessou, deu aquele boom, né? E que nós ficamos com um crédito fantástico lá, que nunca mais recebemos, nós então partimos para outras fórmulas, que foi as montadoras de fora do país. Nós tivemos em Cuba, tivemos no Paraguai, tivemos no Uruguai, tivemos na República Dominicana, tivemos no Venezuela, Bolívia. Então, o que faríamos? Para poder competir com os chineses, né, que eles sempre tiveram menor preço, nós fazíamos o produto em CKD. O que é CKD? Fazíamos como um Lego. Desmontávamos o produto e botávamos 3 em cada caixa, né? Com isso, o frete se tornava 1/3 tão somente. E nós tentávamos e conseguimos agregar na cidade de destino, o país de destino, melhor dizendo, uma lã de vidro, um vidro, a caixa de papelão, alguma coisa. Isso fazia com que o tributo sobre a nacionalização daquele país caísse pela metade. Então, nós chegamos a ter, digamos assim, 12 montadoras fora do país. É uma coisa inédita, né? E aí viajávamos para Cuba, viajávamos para Panamá, viajávamos na República Dominicana, como o Jonas foi para lá. Chegamos a mandar umas máquinas para lá para tentar, quer dizer, um festival, né? E daí, Sérgio, porque também, naquele momento, que nos salvou foi isso, porque nós compramos a empresa Steigleder, né? Trouxemos para cá com muito custo, porém nós tivemos que agregar, porque o produto ele tem que ser melhorado visualmente, pelo menos, além de tecnicamente, visualmente para poder agradar o consumidor, né? O consumidor diz, eu vou comprar esse produto, a minha vizinha tem há 12 anos, é a mesma coisa, não evoluiu nada. Então nós fazíamos, quando nós estávamos com todos esses equipamentos prontos, nós tivemos um incêndio aqui que queimou tudo. Ficamos a zero em termos de refrigeração. 1º de outubro de 2002. Exatamente. E aí, nessas alturas, logo mais chegou a Fabiana, logo chegou o Jonas, chegou o Leomar. Bom, o Leomar estava mais tempo, que, né, não segurava. O Vilmar já era um fornecedor, um sistemista ao redor da gente, né, fornecendo peças. E aí começou, Sérgio, outra história. Leomar, agora viramos o século, já, né? O Leomar é do século passado também, aí, na empresa. Mas, Leomar, que a gente conversou até agora, como é que você vê esse crescimento da empresa e a sua presença dentro da Venac, que está completando 40 anos? Sim. Primeiramente, é uma grande satisfação e a oportunidade de poder estar aqui, né? Ao lado aí do seu Walter, né? Saúde do seu Walter aí, Sérgio,
Vilmar, já há um bom tempo a gente não se via, né, Vilmar? O Jonas, a todos os colegas aqui da Venax, a Fabiano, o Júnior, né, por essa oportunidade, então, e parabenizar mais uma vez a Venax pelos seus 40 anos, né? E a minha história aqui, Sérgio, ela iniciou lá em 1995. Até antes disso, quando era um piazote, nunca mais me esqueço, meu pai trabalhava na esmaltaria da Venax. Então, quando tinha as férias de escola, isso eu até nunca contei, quando tinha as férias de escola, eu podia vir aqui 9 horas ou 9h30, era a parada, né? A parada dos funcionários para um lanche, a merenda, né? Então eu trazia e ficava admirado quando, naquela época, tinha aqueles fornos de caixa ainda, né? Que tinha os trilhos, né? Então se colocava as peças lá, esmaltadas lá dentro, né? E saía naquela incandescente, né? Vermelhas, né? Então me lembro muito bem disso aí na minha infância. Bom, então lá em 95 eu comecei na linha de fogões industriais, né? Na linha de montagem. Logo em 97, então, eu recebi uma oportunidade pelo Sérgio Ribeiro, falecido Sérgio Ribeiro, que foi meu mestre aqui dentro. Aprendi muito, muito com ele, né? A oportunidade, então, de trabalhar no departamento pessoal. E na época, em 97, também vinha da Argentina o engenheiro Carlos Jarensuc, né? Então, tinha todas as questões das normas argentinas, que era, então, o produto ele era certificado pelo Instituto Argentino de Normalização e Certificação IRAM, né, seu Walter? Se eu lembrar, tinha o Energás também, que, né, a questão dos gases lá na Argentina. Então, era uma questão, assim, bem crítica, né? Era bem criterioso os argentinos, como o seu Walter falou, para a gente poder, então, comercializar o fogão na Argentina, que naquela época, 70% da fabricação de fogões a gás, né, seu Walter, era destinada ao mercado argentino, né? Também em 96, não me esqueço, a gente é prata da casa, né? Também trabalhei na linha de montagem das bicicletas, um volume imenso de bicicletas ia lá para o estado do Acre, né? Onde é que foi conseguido, então, uma licitação, né, seu Walter, né? Com o governo do estado lá né? Para então as crianças na época eram incentivadas, os adolescentes incentivados, você ganha uma bicicleta para você poder ir para a escola, né? Na Argentina também tínhamos modelos destinados para a Argentina e todo o mercado brasileiro, mas infelizmente depois vem a China e acabou nos atropelando aí, né? Isso aí. Hoje também estou à frente dos laboratórios de ensaios e a certificação de produtos pelo Inmetro, né? Aonde até temos 2 troféus aqui. Em 2005, seu Walter então foi buscar lá no Rio de Janeiro, juntamente a Petrobras, né? A Petrobras, então, concedia, em 2002, se tornou obrigatória a certificação de fogões e fornos a gás de uso doméstico. E em 2005, o Inmetro, juntamente com a Petrobras, então, contemplavam os fabricantes de fogões com o selo Compete, né? Por quê? Na época, a Venax não abria mão. A gente voltava lá das viagens do Rio de Janeiro, dos laboratórios acreditados pelo Inmetro, São Paulo, e não poderia ter uma classificação B, né, seu Walter? Teria que ser A, tanto nos queimadores de mesa e qualidade na questão de honra. E forno. Isso era a qualidade. Então, hoje os produtos da Venax, com muito orgulho, a gente sempre fala, né, todos eles são classificados na classificação energética em classe A, que são produtos que consomem menos energia, seja tanto na parte de gás, quanto na parte de energia elétrica. Também a questão dos cursos na época de refrigeração, não podemos esquecer do Senai, né? A escola que o seu Walter também trouxe para cá e eu naquela época. Então a gente precisava digamos assim, se aperfeiçoar, né? Correr atrás, e ganhamos a oportunidade então de fazer cursos de refrigeração pelo Senai. Eu tenho três, né, ao longo desses anos, isso aí, e mais esse lá da Universidade Federal de Rio Grande, lá com o professor Paulo Renato, que veio depois, né? Então isso ajudou e contribuiu muito também no desenvolvimento das novas linhas de refrigeração. Lá em 2002, em 98, então, quando chegou a linha da Steigleder, era aqueles produtos com isolamento térmico com lã de vidro, né? E em 2002 nasceu então uma linha de refrigeração com isolamento térmico poliuretano, né? O PU que a gente chama, né? E aí com o incêndio se perdeu tudo.
né? Se perdeu tudo e em 2003, juntamente com um engenheiro também da Argentina, nunca mais me esqueço, o Juan Notariani, nasceu a nova linha de refrigeradores, juntamente com a Fabiana também, né? Que se chamava a NGV, que é a nova geração Venax. Então nós tínhamos produtos lá com capacidade 100 litros, 240, 260 e 300 litros, né? E a essa linha ainda se agregava, então, uma duplex que nós importávamos da Argentina, então, para comercializar ela aqui no Brasil, ou até mesmo para o Paraguai, né? Então, é uma grande satisfação aí, né? Poder estar aqui com vocês hoje. Para continuar nessa conversa, eu vou colocando também o Jonas, que é da área de vendas, o Jonas contar a sua história na empresa e como é que era vender esses produtos aí que o Delmar tá certificando. Bem, Sérgio, eu comecei na Venax em 2002. Eu fui leiteiro, fui chapeador e vim começar como office boy. E em questão de 8 meses eu fui promovido. Na época acho que fui pro setor de faturamento, financeiro, não me recordo. Em um ano eu passei em 8 setores da empresa. Até que um dia eu indaguei, você volta, pô, por que eu não paro no setor? Eu tô te treinando, guri. Faz, que eu tô te mandando. E a gente foi evoluindo. Então, em 2004, o seu Walter disse, Jonas, tu vai estudar. Só vou estudar? Sim, porque tu vai estudar logística. Tá aqui, tu vai ser o primeiro aluno da Uninter. Foi outra coisa que o seu Walter, em parceria na época, foi com o Semuc, que era na antiga Caixa Econômica Estadual ali, que teve a Uninter. Eu era dos primeiros alunos. Às vezes era cansativo, porque só tinha eu de aluno. Às vezes você chegava e ficava quase dormindo, ia todos os dias na aula. No total 12, nós tínhamos 8 lá para poder manter. Daí depois começou a adicionar. Então nesse meio tempo, Sérgio, eu fui aprendendo como se monta um fogão, como se conserta um fogão. Em 2005 me deu a oportunidade de começar a atender, na época, a Lojas Fischer. Martim, ruim de negócio. E nós lançamos uma linha de fogões da linha Renaissance. A linha Renaissance, porque o fogão ali ele era marrom, bege ou branco. E eu tinha que vender a linha Renaissance. Então, tu pegar um fogão que vinha do tradicional, quebrar uma cultura, quebrar uma cultura da origem alemã, é complicado. Italiano também é complicado. A gente teve que vender. Chegava para os lojistas, ninguém queria comprar. Ninguém nos escutava, dizia que o produto era feio e não ia vender. Então, eu sentei na época, ocasião, com o Martinho. Pô, Martinho, compra os produtos. Não, vamos comprar. É o branco ou o bege. E nós tínhamos liberdade com os gerentes. E a gente pegou e mandou um fogão para cada loja. Passado 15 dias, o Martinho liga para tirar a satisfação. Por que a gente tinha mandado os fogões sem autorização dele? Se Martinho, vendeu ou não vendeu? Vendeu, pode mandar mais. A partir desse momento, eu comecei a gostar de vendas, porque até então, a minha veia era setor de programação, atender os pedidos e entregar. Então, a logística foi para a área de vendas. Então hoje a gente foi aprendendo logística, vai nas vendas, então tu vai no faturamento, vai no fiscal, tu tem que entender de tudo para poder ensinar as pessoas também. Então, com a crise da Argentina, fechamento da exportação, a queda em 2008, com a crise de 2008, eu voltando da República Dominicana, cheguei pro seu Walter, eu não quero mais estar fora. Ele disse, não, então assume o mercado interno. O mercado interno representava do negócio 5%. Como um rapaz de 24, 25 anos vai assumir um mercado interno numa empresa dessa? E não é que eu tive a sorte, não foi sorte. Começou a me ligar que a Daco Continental foi vendida para a MAB. E eles demitiram todos os representantes do mercado. Eu não conhecia ninguém no mercado interno. Mas surgiu essa oportunidade de contratar essas pessoas. Eles tinham o caminho. Eu só precisava estar com eles. Daí foi que a gente entrou, então, em 2007. Em 2007, um representante nos trouxe do Rio de Janeiro. O Marcos Saldanha nos trouxe um livrinho. Um livrinho chamado Grupo Hermes. Para nós vendermos produtos por revistas. Da onde que nós iríamos vender um fogão por revista? E a gente ficou meio receoso. Ele veio até nós, Jonas, vamos vender, vamos apresentando o seu Walter e falou assim, olha, vamos tentar. E nós tentamos e o produto respondeu muito rápido. A gente não era tão conhecido no mercado interno e foi onde que a gente deu um boom. Então, de uma carga experimental, começou a representar 5, 6 cargas semanais, aonde a marca ficou conhecida. Eles espalhavam em torno de 300 mil exemplares
mensais com nós na capa de eletrodoméstico, e a gente foi sendo conhecido. E nisso a gente começou a ramificar os produtos. E eles nos tinham como novidade. Eles queriam produtos diferentes e nos ligavam. Vem pro Rio que a gente precisa conversar. Ou eles vinham para cá. E a gente conversava e eles iam transformando as ideias, necessidade deles em produtos. Nisso surgiu o frigobar colorido, entrou a linha de fornos de embutido que a gente, quando introduziu o mercado, não conhecia, a gente conseguiu vender. E quando chegou a hora da cervejeira, a gente lançou uma cervejeira, a gente atravessou todo o Brasil. Oferecemos nas redes locais, ninguém nos acreditou. Fomos na rede Santa Catarina, ninguém acreditou. Fomos parar em Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, nossa produção, ela representava em torno de 40 peças dia. O primeiro pedido que eles nos fizeram foi 3.000 cervejeiras para entregar em 30 dias. E ali foi o boom da refrigeração nossa novamente. Foi uma grande inovação na época, né, Jonas? Eu quero chegar nessa virada aí, me parece que entre 2000 e 2005 foi uma virada de chave, né, seu Walter? E também a Fabiana, que era arquiteta de formação, mas veio para a empresa para desenvolver produtos e acabou depois entrando na parte de gestão. E além do tempo que eu tenho, assim, me parece que a partir dali entrou a questão do e-commerce, que o Jonas está falando, que o Leomar estão citando, veio uma nova fase da Venax, com e me parece também um catálogo, uma linha, cada vez com mais produtos, dos fogões a gás, dos fogões a lenha, depois do refrigerador, da bicicleta. Veio uma gama muito grande de produtos que a gente tem hoje, uma linha, eu não sei se é possível, quantos produtos tem na linha industrial? Em SKUs hoje, né? Em produtos totais, SKUs, digamos assim, modelos diferentes, são 2.200 modelos diferentes que a Venax produz. Diferentes. Como foi, Walter, essa é uma empresa familiar, de gestão familiar, essa entrada aí da filha Fabiana e do Walter Júnior também, da empresa, e hoje a Fabiana é diretora da empresa também. Como é que foi essa transição, essa entrada dos filhos no negócio, na gestão do negócio? Claro, é fundamental a sucessão, porque o Sérgio, a gente saía a vender, viajava para a Argentina, viajava para a Bolívia, viajava para a Venezuela, viajava para a Assunção, é impossível se manter nessas condições. Então, a Fabiana chegou, no primeiro momento, ela disse que ia desenvolver atividade como arquiteta, tudo bem, né? Mas quando ela sentiu que estava próximo, porque eu tenho dito o seguinte, o fogão é como vestido de mulher, não dá para repetir muito tempo, né? Então vamos ter que, né? Mas antes mesmo, Sérgio, de começar o que o Jonas falou, nós tivemos um interregno lá muito importante também. Não tínhamos condição de vender, porque, Sérgio, vender não é fácil. Vice, principalmente quando você lança um produto. Nós abrimos loja em Cachoeira, Novo Hamburgo, Farroupilha, Lajeado, Venâncio Aires, 6, 7 lojas, para poder lançar aqueles produtos que até a Fabiana começou a dizer, porque são coisas diferentes, né? O que está acontecendo? Nós sempre fomos uma empresa rigidamente correta, legal. Não vendemos sem impostos. E tinha muitos concorrentes, posso dizer de viva voz, de que vendiam sem nota. E com isso nos tomavam mercado. Então nós tínhamos que partir para outro tipo de produto, um produto diferenciado, que o preço, né, não fosse a única, né, digamos, a qualidade, o visual, a exposição e o conjunto de benefícios fosse melhor do que o anterior. Então nós começamos aí entrou o Jonas, entrou a Fabiana, o Leomar se especializou, o Leomar, o Vilmar já também estava, né, junto no grupo como fornecedor, né, de cabos, e aí realmente começou a deslanchar, né? Aí com o advento lá do Rio de Janeiro, né, nós nos abriu, no final perdemos um dinheiro muito forte, mas nos tornou conhecido o Brasil inteiro. Então, superado esse tropeço, as coisas passaram, né? Então, podemos seguir adiante. Aí, em 2009, a Venax conquista aí o troféu bronze do programa de qualidade, que também é um selo de uma testada de qualificação da linha Venax. Isso também impacta no mercado positivamente quando vai se vendendo.
Em 2013 vem a certificação ISO 9001, 2008, que foi um Isso outro aí, momento isso aí. importante. Eu não sei se o Leomar acompanhou isso, que alguém que pudesse detalhar como foi conquistado isso e qual é a importância disso dentro do... Eu até dentro queria da fazer empresa. um adendo aqui, falando em PGQP, que foi a virada de chave da Venax, que um dos introdutores do PGQP foi o Vilmar. Eu acho que o Vilmar poderia falar um pouquinho mais, porque ele viu essa necessidade da troca de... Não é a troca de gestão, mas ensinar a nova geração que estava vindo como lida na empresa, né, Vilmar? Jonas, me permite, até em 2007 fizemos o primeiro curso do PGQP lá em Santa Cruz do Sul, né, Vilmar? É, isso aí. E tínhamos em Venâncio, Vilmar, o programa de Sim. qualidade total, que eu participei também, a Folha do Mate participou, o Vilmar foi um dos coordenadores, e a Fabiana me contava que ela tinha que arrumar 20 empresas Sim. para fazer o programa em Venâncio. E eu não sei em quanto tempo ali que foram feitas visitas e se conseguiu esse grupo de 20 empresas que trouxeram para Venâncio esse programa. É verdade, Sérgio, é uma história muito bonita do programa gaúcho de qualidade. Isso começou com eu estava fazendo um curso de engenharia da produção e aí surgiu na universidade um curso de pós-graduação em engenharia de produção e eu fiz o curso e a monografia era critérios de excelência do programa gaúcho de qualidade. E daí eu fiz a monografia sobre isso, gostei do assunto, achei interessante e resolvi implantar isso. Não na região, e aí também o programa era estadual, e a gente via essa necessidade. Por que em Venâncio e por que na Venax? O programa se falava muito na época em ISO 9000. ISO 9000 é normatização. Essencialmente, padrão ISO, normatização, normas. E o programa gaúcho de qualidade era gestão. Então nós pensamos, bom, para entrar na normatização precisamos ter gestão. Então o programa gaúcho preconizava a melhoria na gestão com foco na ISO. Então quem fez um programa de qualidade na época fez 40%, 50% de todos os critérios da ISO. Então quando foi alcançar a ISO já tinha grande parte disso em andamento. Então é praticamente isso. O programa gaúcho era gestão e caminhava para a normatização, que muitos países já estavam muito adiantados. O programa gaúcho de qualidade é uma cópia fiel de um programa japonês chamado Programa da Toyota, e que também naquela época lá que introduziu o Just in Times, o Kanban, todo esse sistema que ainda existe nas organizações, foi oriundo do Japão. E aí na época se copiou aqui no estado e nós chamamos de teoria Tupiniquins. Adaptamos a teoria japonesa dos critérios excelentes, chamamos de teoria Tupiniquins em função do que representava. E foi uma caminhada, não só a Venax, como várias empresas certificaram, e aquilo foi um caminho bem importante e com certeza ajudou muitas organizações. Nesse década de 2010, 2020, tem uma linha muito grande de produtos que eu vejo assim, que a Venax começou a produzir. Hoje são mais de 2 mil itens que são produzidos. Como é que é feita a avaliação da produção? Uma nova linha para entrar em produção. Como a empresa faz essa avaliação de mercado, de como produzir isso? Bem, você sabe que a empresa, ela por filosofia de produção, ela verticalizou. O que é verticalizar? Nós, digamos assim, produzimos como nós não tínhamos provedores ou fornecedores ou sistemistas, como queira chamar, que nos provém de todos os itens, começamos a produzir internamente. Fazer, digamos assim, forjar, esmaltar, pintar, injetar, cortar, estampar, decapar. Então, você se tornou um centro fabricante de peças, de produtos. Você pode fazer bicicleta, como nós fizemos em determinado momento, 60 cadeiras de rodas, quando a Venax completou 25, com a maior naturalidade, porque você tem viratuba, você tem pintura, você trabalha com cano, você trabalha com solda, em inox, trabalha com vidro. Quer dizer, você pode criar qualquer produto. Então, quando nós fomos vender na Casas Bahia, lá o diretor que me recebeu lá, muito custo, depois de 20 viagens, eu acho, ele disse assim, meu filho, você tem um produto ali que vale X. Agora, a Brastemp vem aqui
ela tem 20 produtos. Tu acha que um cliente, quando chega aqui, vai comprar o teu produto? Vai embora e vê se tu cria mais alguma coisa ao redor. Quer dizer, isso tudo fomentou, né, Sérgio, a necessidade de você crescer, desenvolver. Aí, com capacidade que a gente tinha internamente, né, mesmo que não fosse o melhor local para se produzir uma indústria como uma metalúrgica de eletrodoméstico, por quê? O grande mercado está fora da região. Os provedores, fornecedores estão longe da região. Então, se nós recapitularmos a história, aqui a Venax, a Companhia Geral de Indústria, a Valig, antigas fábricas que abasteciam esse país todo, quebraram, né, pela distância do centro fornecedor de matérias-primas. Mas, visando, Sérgio, você tem que criar, você não pode repetir o produto, porque, tu imagina, normalmente a mulher que compra, se a mulher vê na casa do vizinho um produto há 1 ano, 2 anos, ela não vai comprar na loja aquele produto que a vizinha tem há 2 anos, por incrível que pareça. Pode se achar, dizer, não, isso é ilusão. Até pode ser. Mas com essa criatividade, com esse propósito, a gente começou a diversificar. Por que não lançar? Nós lançamos fogões com vaquinha. No ano seguinte, só saía fogões com flores. Depois saía só com vasos né? Quer dizer, você está despertando. Então, quando o nosso vendedor chega na loja, o que tu tem de novo? Né? Isso atrai, sabe? Isso são coisas que não existem nos livros, são perspicácias que a gente cria, né? Expertises que só depois de tanto tempo, com propósito de crescer na vida, a gente desenvolve. E escutando, então, a gente também escuta muito, né, o cliente, o que o cliente está falando, às vezes até a própria reclamação dele ou a dúvida, a gente transforma em produtos. Então, cada vez mais, a gente tenta fazer com que a gente tem novos produtos. Qual a sua necessidade? A Venax, ela aprendeu que não é fazer produtos em quantidades, em sim a necessidade que o cliente precisa com qualidade. Então foi isso que a gente começou a mudar. Tanto que a gente começou a ser procurados, o próprio Casas Bahia, que não queria receber o seu Walter, depois começou a nos chamar para fazer a venda. Então a gente começou a mudar o perfil. Então tu cria necessidade, desejo do cliente. Hoje em dia a gente tem uma realidade que o comércio hoje é muito virtual. Em lojas de rede, hoje se compra por internet. Como que a Venax está vendo, está se inserindo nesse mercado e como está olhando para o futuro que vem pela frente nesse sentido, seu Walter? Bem, você sabe, a internet fez com que valorizasse os produtos de maior qualidade. Porque ele tem tempo, né? O filho, o marido, o irmão, a vizinha, vão discutir o produto que tu está com intenção de comprar. Aí vai dizer, bom, mas esse produto, né, consome menos, eles têm né, digamos assim, uma graduação melhor. Ele tem um conjunto de necessidades que ele satisfaz, o benefício que eles trazem a maior. Então, isto diferenciou o produto standard do produto, digamos, mais elaborado. E como nosso propósito sempre fazer o melhor possível, né, sem querer ser apenas ter um produto com boa qualidade, produto que funcione, né, que tenha, digamos assim, condições, não importando se seja um pouco mais caro, porque você pode não vender pelo preço, mas você não vende por falta de qualidade. Isso garante, Sérgio, digamos, a fidelidade do cliente. O cliente diz assim, eu não vendo tudo que eu tenho Venax, mas não pode faltar na minha loja esse produto, porque ele seguidamente chega aqui e alguém pergunta por essa marca. Sabemos que o cliente ele vai buscar produtos que atendam a necessidades, resolver necessidades que ele tem. Como é que a Venax faz para identificar o que o cliente está precisando, que a Venax possa incluir na sua linha e produzir, que venha resolver esses problemas e possa ser um sucesso de vendas no mercado? Hoje, a internet, a Venax está inserida desde 2008 na internet. A modéstia à parte, nós já estamos aí há quase 20 anos, né? Então a gente já pegou esse feeling. Então hoje, às vezes o comprador, ele não sabe, o comprador só quer comprar preço. Mas o vendedor da ponta de loja, ele sempre tem uma coisa que o cliente pede.
E assim é com o nosso pós-vendas, assim é com próprios sites. Se vocês hoje vão comprar, o que, que a gente olha antes de comprar um produto? Além do desejo. Às vezes a gente não compra produto só por necessidade, a gente compra por desejo. A gente cansa de comprar, trocar um carro. Não, quando a gente troca de carro, não é porque a gente necessita. É porque a gente quer ter um carro melhor, se é um modelo novo. E isso que a gente tenta trazer nos nossos produtos. Trazer novidades, trazer tendências e tentar transformar o que é um ponto negativo ou uma reclamação do segmento em produtos. Então, hoje, se tu pesquisar Google, pesquisar Reclame Aqui, vai nos piores lugares. Ali estão as melhores informações. E é ali que a gente vai convertendo em produto. Qual que é as dores dos clientes? Isso que a gente aprendeu, a escutar muitas dores. O elogio, às vezes, vem das pessoas que não sabem, que não são nossos amigos. E os nossos amigos falam a verdade, dói. E isso é o nosso cliente. Cliente bom é aquele que fala o que a gente precisa escutar. E é por isso que a Venax, ela se fideliza com alguns clientes e torna esse meio híbrido. Tanto que a Venax hoje trabalha de modo híbrido dentro do e-commerce, vende, tem produtos que é específicos para a internet e tem produtos que é para o mercado em geral. Então a gente tenta trabalhar de forma justa, clara com nossos clientes para transformar em produtos. E daí se gera uma sinergia do que necessita. Muito bem. Falando em futuro, seu Walter, eu estava vendo que está chovendo nesse dia que a gente está fazendo essa conversa sobre os 40 anos da Venax. Essa empresa está há 40 anos nesse lugar. Local. Sofreu inúmeras vezes com inundações e enchente da Flor Castelhana. A gente teve uma maior de todas elas em 2024, que trouxe muitos prejuízos para a empresa. Para falar em futuro, a gente questiona assim, como vai ser essa transição. Existe um projeto para a construção de uma nova fábrica junto à RS 287. A proposta é tirar toda a linha de produção do local de hoje para essa futura sede. Isso vai dar um novo patamar para a Venax, sem essa preocupação de dormir quando começa a chover, de que se pode entrar água dentro do chão de fábrica. Verdade, Sérgio. Os prejuízos foram enormes, né? Digamos assim, o encolhimento, diria, da motivação, né? Porque o cara diz, mas como é que eu vou manter máquinas assim, com tanta tecnologia aqui, a mercê de ser inundadas, né? O prejuízo foi enorme. Mas, contudo, Sérgio, nós somos uma família não somos dirigentes, somos executivos. Nós participamos junto com todo o grupo que nos auxilia, que nos ajuda, que colabora. Então, nós, digamos assim, não temos limite, né, de vontade de diminuir o nosso propósito, né? Né, nós sempre procuramos fazer o melhor, buscar, instruir o pessoal. Tanto é que há poucos dias fomos informados de que a única empresa que o pessoal mais tempo está conosco é a Venax. Né? A única empresa com índices altíssimos de que quem entra aqui fica 12, 15, 18, 20, 25. Então, isso é um sinal que temos um propósito conjunto de levar adiante e sempre fazer um bom produto, buscar um bom produto, buscar tecnologia dentro do possível, né? O nosso propósito agora é um Venatex, buscar a automação para poder remunerar melhor o empregado, para poder fazer novos produtos, porque o mercado, além de competitivo, ele é muito exigente. Hoje, você olha um lar, uma casa, uma cozinha, uma sala de estar, né? Você encontra produtos de todas as formas, né? Na cozinha, o fogão saiu do chão para ir para a parede, para o forno, ou para cima da mesa. Quer dizer, você tem que ser eclético para poder acompanhar. E se não acompanhou, você fica atrás do grupo, né? Sinuelo que leva as coisas adiante. Temos que sempre estar atento. E a atenção está diante do nosso grupo de trabalho, das pessoas que nos cercam, as pessoas que buscam novas tecnologias. Nosso pessoal vai à China, tiveram França, Alemanha, buscando tecnologia para poder fazer o melhor possível. Aqui, qualidade é imprescindível e você mantém a fidelização do consumidor, do lojista, tendo essa dinâmica. Quando vai estar pronta a nova Venax
os próximos 100 anos? Pois é. Verdade, os meus sucessores que vão, né, levar adiante. Mas, assim, ó, seria, digamos assim, meu grande sonho, né, a minha última investida, né, diante de tantas coisas que se fez, ver talvez nos próximos 3 anos aquela empresa funcionando lá. Nós estamos, digamos assim, com um sistema produtivo de cocção, né, de refrigeração, né, de calefação, e que precisa expandir. É uma bolha, né? Precisamos de espaço, precisamos crescer. Então, isso que tu está propondo vai ser no Distrito Industrial, ainda que nós, né, conseguimos, digamos, parcialmente nesse momento, porque senão o desânimo nos segura aí para não levarmos adiante o projeto. Então a gente vai se encaminhando para o final dessa nossa conversa. Vilmar, o Vilmar ficou ouvindo aqui, deve passar um filme na cabeça, como ele falou antes, desses 40 anos que ele acompanha essa história da Venax. O que o Vilmar gostaria de, nesse momento, dizer para o seu Walter, um parceiro de tantas lutas, de tantos anos, para criar o que a gente tem hoje, né, com essa empresa, que é uma das maiores empresas de Venâncio Aires? Sabe, Sérgio, a gente fica sempre muito impressionado positivamente quando encontra o seu Walter, né, por tudo que ele representou e representa. E eu sempre tenho dito isso, né? Conheço o seu Walter há mais de 40 anos, ele tem umas posições muito interessantes com relação a uma série de coisas. A gente diz que o seu Walter sempre foi um empresário à frente do seu tempo. E digo isso porque, levando o seu ponto de vista econômico, eu sempre disse, dificilmente uma crise econômica nesse país pega ele desprevenido, né? Pela formação, pelo estilo de empresário que é, a gente sempre tem a impressão que ele tem o controle da situação por tudo que representa, por tudo o que já trabalhou, né? Isso para a empresa, isso é primordial. A gente sempre tem a liderança dele e todo mundo confia e sabe que se ele indicar o caminho, todos seguem para lá porque é o local. Eu sempre tenho dito nessas andanças, quando conto alguma história da empresa e do empresário Walter, toda a história é uma história de pioneirismo. Eu sempre disse que o livro que ele tem que escrever vai contar uma história interessante, que para ele parece que é tão natural, o resto não é. Não, o resto não é. Quando ele dizia há 40 anos atrás, é impossível ter uma empresa aqui no Sul comprando matéria-prima no eixo Rio-São Paulo, trazendo para o extremo sul, retornamos para o centro de consumo no centro do país. Nós estamos fora do país. Nós estamos no centro do Mercosul. É mais próximo ir a Buenos Aires do que ir a São Paulo. Então, quando diz isso, dá um direcionamento para as empresas. Quando ele diz que nós produzimos 17 marcas diferentes de produtos para o mercado argentino, nós competimos na mesma rua, um do lado esquerdo e outro lado direito da rua, 2 vendedores de fogão com um fogão Venax com 2 marcas diferentes. Isso saiu da cabeça dele, parece que é tão natural, mas isso na época era uma grande sacada e continua sendo hoje. Então a gente olha para esse empresário e diz, olha, ele fez tudo o que era possível, foi um exemplo entre nós, e se essa nova geração continua tendo isso em mente, essa empresa só pode se perpetuar no tempo com ensinamentos, tudo que ele sempre diz. Foi meu mestre, meu professor, provavelmente a pessoa que eu mais admiro no mundo. Muito obrigado, seu Walter. Falando nos jovens, vamos provocar aí o Leomar e o Jonas. Fazer um exercício de futurologia. Como é que vocês estão a ver a Venax daqui a 20 anos? Jonas. Olha, tudo que a gente tem desenhado, que a gente vem aprendendo com o seu Walter e que ele vem falando, a gente está tentando levar. E a gente sabe que a Venax está começando no mercado interno, ela está engateando. E a gente está formando equipes e a gente vê a empresa grande. Assim como ela já foi grande na exportação, assim como ela já tem o seu renome no mercado interno, quem sabe ela não seja grande mundialmente ou na América Latina competindo com o mercado chinês. Para isso, basta nós nos estruturarmos. Temos os problemas do mercado interno, temos o custo Brasil, temos sim.
Mas a gente não sabe, agora com a nova legislação que está para vir, se não vai ficar mais competitivo o nosso produto. Então temos que seguir o ensinamento. Gastar somente o que a gente pode, nada mais do que a gente ganha e criar um fundo de reserva. Se fazer, como o seu Walter sempre diz, um colchão. Por que se fazer um colchão? Um boi, ele engorda no verão para emagrecer no inverno. E no início, o seu Walter falava isso e a gente não entendia. Então, hoje a gente já vem entendendo o que a gente tem que fazer. O Vilmar, da parte crise, que nunca pegou ele numa crise, nunca sentiu dor, mas é porque a gente tem que seguir ensinamento. Então, se a gente seguir ensinamento, a Venax daqui a 20, 30 anos, e nós soubermos passar os ensinamentos, eu vejo a empresa maior ainda do que ela é hoje. E até por método de honrar ele, todo o trabalho que ele teve de uma vida, dedicação dentro da empresa. Então, é um desafio grande. E a gente pretende seguir o ensinamento, as palavras. Quando ele falava para nós que lá em 2004, 2005, que as casas não... Quando tu vendesse uma casa, os eletrodomésticos ficariam, o pessoal ria dele, entendeu? Então hoje é uma realidade, tu vende uma casa, o produto fica, ele é adaptado. Então tem uma série de ensinamentos que ele vem nos dando e a gente vai aprendendo com a medida do tempo. No primeiro momento as pessoas, a gente também era jovem, não acreditava muito, achava uma coisa, porque ele é além do tempo. Às vezes ele fala coisa que vai acontecer daqui a 4, 5 anos. Então, ele projetar uma fábrica daqui a 20 anos, nós vamos estar seguindo ensinamentos dele. Muito bem. E o Leomar, de que forma vê o futuro? Eu vejo a Venax ainda com um grande potencial lá na frente, lá no futuro, com produtos inovadores, produtos tecnológicos, né? Então está vindo muita coisa boa aí pela frente, né? Muita surpresa que já estamos certificando também, que é a área da gente, né? Então também, e mais uma vez, parabenizar a família Venax, a todos os funcionários, direção, o seu Walter, a Fabiana, o Júnior, vem aí o Giovanni, o Mica também, né? Essa nova geração. E que a gente possa, então, ficar por muitos e muitos anos aqui ainda e também ensinando a nova geração que vem aí. Para encerrar, então, com o seu Walter, olhando para o futuro, seu Walter, o que o senhor vai deixar de legado para essa geração que vai continuar esse trabalho que o senhor anunciou lá em 1985 aqui em Venâncio Aires? Verdade. Sérgio, na minha idade, e depois de tudo que se fez, a coisa mais importante hoje é a sucessão, né? Você tem para quem deixar, mas não siga adiante e use o que se foi feito, não. Você tem que seguir adiante e melhorar tudo que se foi feito. Então, eu tenho absoluta convicção de que a Fabiana, como titular número 1, por ser a mais velha da família, vai levar adiante, vai saber, né, traçar o destino logo mais quando eu não tiver mais forças. Eu tenho certeza, minha sucessão está em boas mãos. Isso me dá um consolo enorme, me deixa feliz, porque, digamos assim, a empresa, Sérgio, é como um filho da gente, né? Quer dizer, a gente faz o melhor e quer que, né? E quer que ande melhor, né? Mas também que ela seja uma empresa que pague 30 milhões de impostos por ano, que dê 500 empregos, que forneça aos seus agregados lá 15, 20 empresas com 8, 10, 12 funcionários, que viva também, que a gente tenha uma participação na sociedade como elemento de participação social, né? Que se sustente lá 1.200, 300. Isso, na verdade, para mim é tudo que eu desejo que aconteça na empresa. Muito bem, assim encerramos essa nossa roda viva de conversa aí, falando sobre a história da Venax, as lutas, as conquistas e também sobre o futuro. E dessa forma a gente agradece, eu especialmente agradeço o convite da empresa para participar hoje, ter a honra de participar ao lado do seu Walter, uma pessoa que eu admiro desde que ele chegou a Venâncio, e ter essa honra de participar dessa mesa aí, fico muito agradecido. Encerramos por aqui essa conversa que vai ficar para memória. Em tempo, Sérgio, eu também quero te agradecer a tua disposição, a tua condição, o teu conhecimento. Você é uma pessoa altíssima, de um altíssimo respeito ao Vilmar, meu fiel companheiro de tanto tempo, ao Jonas, né?
ao Leomar, quer dizer, eu só posso me sentir muito bem aqui, com certeza no futuro, porque com essas pessoas o mundo é vencível. Muito bem.